Nos tempos antigos, voar era um mito, e por muito tempo era uma ideia que se encontrava nos livros, como nas páginas de Verne, lidas por Alberto Santos Dumont, nascido em 20 de julho de 1873. Santos Dumont cresceu em fazendas, em meio à natureza, e nessa infância ele começou a invejar os pássaros. Como membro da elite da época, ele foi para Paris, e como Dumont, sob o nome do seu pai, ele foi facilmente aceito no centro de pensamento da época. A mecânica era o campo dele, né? Ele queria muito se dedicar a essa parte, por isso ele vai para Paris, a cidade luz, né? Onde o conhecimento estava aflorado, onde todo mundo estava tentando descobrir alguma coisa, várias invenções acontecendo. Então, quando ele chega em Paris, ele começa a buscar o que desejava. E o primeiro momento, ele como brasileiro, um patriota, ele lança a sua primeira invenção, que é o Balão Brasil. Então ele mostra esse amor pelo Brasil através do seu primeiro invento, que é um balão. Mesmo com todas as previsões pessimistas, o menor aerostátua do mundo ganhou altura, provando que Santos Dumont, embora estreante, entendia de engenharia aeronáutica. Ele se lança com seu dirigível número 6. É o dirigível que ele vai conseguir essa grande vitória, fazendo a volta na Torre Eiffel em menos de 30 minutos, ganhando o prêmio Dost, que era um industrial ligado ao petróleo da época, e esse industrial lançou esse prêmio de 100 mil francos, uma verdadeira fortuna na época. Quando ele ganha esse prêmio, ele não fica com nada, ele pega esse prêmio e divide entre os seus mecânicos, seus funcionários e os pobres de Paris. Santos Dumont precisava calcular o seu tempo de voo de uma forma prática e observou o relógio de pulso, que era apenas utilizado por mulheres naquela época. Então pediu ao seu amigo, e então, sim, o relojoeiro Cartier, o mesmo da marca de relógios, para fazer um modelo para ele. E o embrião do primeiro avião de Santos Dumont nasceu no projeto número 14, em 1904, que combinava com um balão preso a um aeroplano. Ele era instável e tinha dificuldade de se manter preso no ar ao balão. E 2 anos depois, ele tenta novamente fazer o 14, e daí que vem o nome 14 bis. Ele aperfeiçoou o projeto antigo e tirou o balão de sustentação. O 14 bis realizou o primeiro voo mais pesado que o ar, decolando da Praça Bagatelle, em Paris, e voou por cerca de 200 metros a 8 metros de altura, uma velocidade de 30 km por hora, e pousou em segurança, consagrando a invenção do avião. 6 veículos aéreos terminaram na série Demoiselle, que representavam o sonho de Santos Dumont de uma aeronave de uso pessoal. O Demoiselle teve 3 versões e é considerado o primeiro ultraleve gênero de aviões que seria retomado na década de 70. Esse avião é muito interessante porque era um verdadeiro, vamos dizer assim, automóvel de Santos Dumont, pois ele se deslocava para todos os lugares em Paris com essa aeronave. Ele ia tomar café, ia visitar, ele decolava, um avião muito prático, muito eficiente. Em 1914 teve início a Primeira Guerra Mundial. Santos Dumont era contra a ideia de que seus aviões seriam usados em combate. Ele achava que a função seria apenas de observação aérea. Não tinha metralhadora, não tinha nada ainda no avião instalado na época. Era levado mesmo o seu revólver, né? Só a pistola na mão, levava granadas. Então ele, durante o voo, ele pegava e ele dava o tiro no outro e ele pegava essas granadas e jogava essa granada no chão. Sem nenhuma segurança, nenhuma. Completamente, é uma coisa de louco. Em 1928, Santos Dumont assistia uma homenagem a bordo do navio Arcona. Ele havia voltado de Paris depois de 6 anos e seria recepcionado por amigos. Um avião que levava seu nome, de onde seria lançado flores e objetos, incluindo uma carta de boas-vindas, acabou entrando em rota de colisão com o hidroavião Guanabara. A rota foi evitada, mas causou uma grande tragédia. Pereceram 14 vítimas. Em 1932, acontece a chamada Revolução Constitucionalista entre o estado de São Paulo, estado de Maracaju e Frente Única Gaúcha. Não, peraí. Deu a decadência. Santos Dumont percebe a passagem de aviões indo bombardear a cidade de São Paulo. E isso choca mais ainda Santos Dumont, que já estava muito debilitado. Então ele vai para o seu quarto, lá para o banheiro, e acaba se enforcando, encerrando a vida daquele genial brasileiro. Em 1911 foi criado o Aeroclube Brasileiro, no Campo dos Afonsos.
para correr atrás do desenvolvimento aeronáutico dos Estados Unidos e países europeus. Em 1914, grande parte dos instrutores eram europeus. Era complicado ter essas pessoas nas escolas, então os italianos queriam voltar para o seu país e essa escola fecha, e fica apenas o aeroclube. Em 1941, no meio da Segunda Guerra Mundial, nasce a Aeronáutica Brasileira e com ela é criada a FAB. E a FAB já nasceu lutando. Então foi feito todo um treinamento para que os brasileiros pudessem ir para a Itália, lá desempenhar sua função essa função foi muito bem desempenhada. E um desses grupos que foi criado foi o primeiro grupo de caça, que é chamado Centaur. Vou explicar para vocês nesse emblema que está aqui. O que representa todo esse emblema? Nós temos aqui o verde e amarelo, que representa as cores do Brasil. Nós temos o vermelho, que é o sangue derramado durante a luta, porque morreram alguns pilotos nessa batalha. Nós temos esse escudo aqui em azul, com o Cruzeiro do Sul, representando o céu do Brasil, o céu do Rio de Janeiro, na época que foi feito. Nós temos a figura ali da arma dando um tiro, quer dizer, o poder de fogo da aeronave. Nós temos a nuvem aqui embaixo, quer dizer, avião está voando. A palavra Centaur, porque vamos rápido, vamos logo, vamos para a ação, vamos para o treinamento. Que isso aí acontecia também muito, essa palavra lá no Nordeste brasileiro, um dizer lá nordestino. Meio que tipo assim, vamos ser ágeis, né? Vamos correr. Regionalismo, né, dessa situação. O que nós temos também, a figura do cap, quer dizer, representa o piloto, né, que está voando, e o avestruz. Agora, por que avestruz? Pô, o avestruz nem voa, só corre. Aí por que botar avestruz? Porque são duas teorias. Uma delas fala que quando os pilotos brasileiros estavam treinando lá nos Estados Unidos e no Panamá, a comida era bem diferente do que é dada aqui pra gente, aqui, né, o nosso costume. Mas não tinha tempo ruim, eles comiam de tudo. Então fala, vocês são verdadeiros avestruzes, pô, você come de tudo. O avestruz na savana africana, também o que tem na frente, ele vai e come. Então isso é uma das teorias do avestruz. A outra teoria é por ser uma ave que não voa, mas muito ágil. Ela consegue, na hora que ela está sendo predada, ela consegue fugir, se mover com facilidade. E o nosso avião que foi utilizado pelo grupo de caça, o P-47, foi um avião fantástico e muito ágil. Por isso que também utiliza a figura do avestruz para representar. Gente, olha só como é que ela está bem destruída. E isso realmente a gente pode dizer, é uma peça da guerra, né? Sim, é uma peça original, foi retirada do avião, conservada e está mostrando. Quer dizer, nós realmente participamos e atuamos durante a Segunda Guerra Mundial. O coração de Santos Dumont vive na aeronáutica e do mesmo jeito que para entrar na sua casa, deve-se entrar no seu legado com o pé direito. Então não perca essa grande oportunidade, dia 29 e dia 30 de julho, de estar aqui no museu. É gratuito, não se paga nada, entendeu? E um dia muito agradável. Espero contar com vocês. Até lá, um grande abraço. Obrigado, Maurício. Tchau.